Olá, tudo bem? Está no ar mais um episódio do Diálogo 360. Muito obrigada pela sua companhia, você que está sempre por aqui aguardando o dia de divulgação de vídeo, que escolhe caminhar junto comigo nessa jornada de aprendizado. O dia de hoje vai ter muito aprendizado, a gente vai entender sobre uma situação que acomete várias pessoas, talvez tenha aumentado depois da pandemia, que é a disfunção temporomandibular. A gente vai entender do que se trata, a DTM, essa é a sigla, e também vamos falar um pouquinho da cirurgia ortognática. Hoje eu tenho o prazer de receber o Dr. Carlos Alexandre Miatti. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, vai esclarecer tudo para nós acerca desse tema. Dr. Carlos, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a presença de poder divulgar o serviço e explicar algumas dúvidas que as pessoas têm. Muito legal. Para começar, queria que você falasse um pouquinho para a gente da especialidade. Então, quem é o cirurgião bucomaxilofacial? Muito bem. O cirurgião bucomaxilofacial é assim. São cirurgiões dentistas que se formam como todo dentista se forma. Só que daí ele presta uma prova para residência, igual residência de médico, né? E aí você faz a prova de residência e tem toda uma formação. A formação envolve traumas de face, traumas e reconstrução de face por acidentes e depois por deformidades. Deformidade dentofacial esquelética. Nisso está envolvido alguns tumores, dentes do siso e dentes em posições anômalas, como base de mandíbula, como dentro de seio maxilar, e outras deformidades como lábio leporino, fenda palatina. Então envolvem várias coisas no meio disso também, né? E aí, ao longo de um tempo, é uma formação complexa, porque você passa por vários serviços. Para você ser um bom cirurgião, você tem que ter uma boa formação e uma boa experiência em muita coisa. Então, para você ter experiência em todos os assuntos ou em uma boa parte desses assuntos, você precisa fazer vários fellowships, você precisa participar de várias equipes e ao longo de um tempo você vai ganhando experiência. É assim que a gente tem a formação. Legal. E aí, para a gente entrar, né, no nosso tema, que é a disfunção temporomandibular, eu queria que você explicasse, então, o que é a ATM? O que é essa articulação? Muito bem. A articulação temporomandibular é uma articulação que começa na região temporal, osso temporal, é base do crânio. E ela é ligada no côndilo mandibular, que é a parte que faz você abrir a boca. Então, é uma articulação que basicamente serve para você abrir a boca, né, e você poder falar. Nisso você acaba tendo os movimentos laterais e você usa muito ela para morder, para falar, para poder abrir a boca. Então é basicamente para tudo. Você usa para respirar, você usa para você poder morder, para você ter uma boa posição de face, onde você tem uma condição melhor, né? Então a ATM, a articulação temporomandibular, ela quando ela está numa posição chamada 12 horas, ela tem uma condição que você está excelente. Está em 12 horas e a oclusão está em classe 1. Esse é o paciente ideal, é aquele paciente que abre a boca com 45 a 55 milímetros de abertura, consegue mastigar seus alimentos, consegue falar de forma adequada. Então esse é o ideal. Então tudo que for diferente disso, pela posição dos maxilares, principalmente quando ele é retrognata, aí você passa a ter um problema de ATM. Agora, a gente só sabe esse problema, então o paciente sabe esse problema através de sintomas. Que sintomas são esses? Então vamos lá, são vários sintomas, porque são várias causas. Então os sintomas principais: quando eu vou abrir a boca, eu sinto um estalo. Esse é o início. Quando eu vou tentar comer um sanduíche grande, eu não consigo abrir a minha boca. Ou pior, quando eu vou abrir a minha boca para comer um sanduíche grande,
a minha boca trava. Ou ela trava e eu não consigo abrir. Então, esses são os principais relatos que eles têm. Outros são relatos escondidos, porque tem a ver muito com dores de cabeça, dor na região do fundo dos olhos, né? Ele sente assim que quando ele vai abrir a boca dele entorta para o lado. Alguns acabam até percebendo assim, olha, eu não abro a boca direito, eu já aceitei que eu não posso comer sanduíches grandes, né? Eu já entendo que eu não posso comer alimentos tão duros assim, mas eu vou levando a minha vida. E aí chega um momento onde o paciente fala assim, eu preciso tirar meu dente do siso. E o dente do siso é girado em 90 graus. Então, ele não tem abertura de boca. Esse paciente, então, passa a entender o que é um problema de ATM. Perfeito. Então, até para fazer, inclusive para fazer as cirurgias dentro da boca, você precisa dessa abertura. Precisa estar. E aí, isso pode revelar nesse momento o problema. Sim, mas aí o problema, na verdade, ele começa com um diagnóstico que você faz, com fotos que você faz do paciente, com documentação que você pede para ele. Existem outros exames, até mais específicos, como tomografia computadorizada e ressonância magnética. Você falou de estalos, doutor. Não é incomum as pessoas... Você falou, quem está em casa deve ter... que já aconteceu isso, falou, já aconteceu comigo. Deixa eu prestar atenção nesse ponto que o doutor está abordando. Aconteceu uma vez, não aconteceu mais, depois acontece de novo depois de um tempo, daí não acontece mais, travou uma vez, abriu, não conseguiu fechar, mas passou sem intervenção, sem nenhuma intervenção e sem diagnóstico. Isso só vai atrasando, dá para dizer que isso vai piorando o cenário quando a gente vai deixando para lá uma situação que a gente usa muito essa articulação, né? Sim, usa para quase tudo. É assim, quando você tem um problema de ATM, você fala assim, tem um estalo. O estalo, na verdade, é uma característica que o paciente tem, geralmente é um retrognata ou laterognata, tem uns que são os dois. O que é um retrognata? É a mandíbula menor do que o normal. Então, em vez do paciente ser classe 1, é aquele dente que você sorri, o nariz encontra com os dentes centrais, superiores e inferiores. E quando ele sorri, eu consigo olhar os dentes superiores com uma faixinha de gengiva e consigo olhar os dentes inferiores com uma faixinha de gengiva. E quando ele abre a boca, ele não desvia para os lados. Esse é o classe 1 que está perfeito. Os dentes molares todos imbricados, né? A oclusão dele em classe 1. Então, esse paciente dificilmente vai ter um problema. Uhum. O classe 2, que é o retrognata, esse é o paciente que eu mais tenho. Então, assim, é aquela mandíbula pequena que ao invés do plano oclusal ser assim, quer dizer, eu enxergo os dentes superiores e os inferiores. Geralmente é o contrário. Ele sorri, eu não enxergo os dentes inferiores, ou então eu quase não enxergo eles. E quando ele abre a boca pouco e estala. É uma mordida profunda, dá pra dizer isso? É uma mordida profunda. Então, o que seria a mordida profunda? Quando eu olho para o paciente, eu peço para ele sorrir, ele não enxerga os dentes inferiores ou quase não enxerga. Esse paciente tem o hábito de fazer esse movimento aqui. É igual aquela pessoa que tem a barriga grande. Ela encolhe a barriga. Então, esse paciente ele tem o hábito de protruir a mandíbula. Tanto é que observando nos exames físicos, essa parte aqui do pescoço geralmente é sobressalente. É posição postural da cabeça. E a gente consegue verificar esse crescimento, essa situação, a partir de que idade? Porque aqui, você sabe, a gente conversou antes do programa, eu sou mãe de uma criança de 5 anos. Então, tudo que eu puder evitar dele sofrer quando adulto, né? Se tiver alguma coisa, alguma intervenção para fazer, pensando quem tá em casa, se você já identificou no seu filho, tá se dando conta agora de que nunca levou seu filho ao dentista para fazer uma avaliação assim mais minuciosa, né?
vale a pena. Sim, vale a pena. Inclusive, quando são crianças muito pequenas, é interessante que levem ao odontopediatra e esse note algumas situações. Geralmente, essas crianças que têm essa tendência a padecer retrognata são crianças que têm muitas dificuldades respiratórias. Então, estão sempre com rinite, com sinusite. Tem sempre algumas condições ruins relacionadas à área respiratória. Geralmente são crianças que respiram com a boca aberta. Então, durante o sono, ela tem um sono ruim porque ela respira com a boca aberta. E tem o que fazer, né? Então, aí começam as situações. Quando é criança, tem uma especialidade da ortodontia chamada ortopedia facial. Legal. Então, esse profissional é o profissional que cuida das crianças, que ele vai pôr aquelas pistas para o crescimento facial ser mais adequado. Então, vai usar um aparelho chamado IRAX, que vai disjuntar e vai abrir a mordida da criança. A criança vai morder melhor, vai falar melhor e principalmente vai respirar melhor. Perfeito. Para fazer o diagnóstico de disfunção temporomandibular, que é a DTM, a sigla que a gente está falando bastante aqui, do que você precisa? Bom, primeiro um exame físico bem minucioso. Então a gente vai olhar para o paciente, a gente vai perguntar qual é a principal queixa dele. Olha, minha principal queixa é que eu tenho umas dores de cabeça profundas. Eu tenho dificuldade de ficar muito no claro e quando eu vou comer alguns alimentos duros, eu tenho essa dificuldade. Então você também tem que ver se ele é laterognata, um lado maior do que o outro, e também se ele tem ausência de dentes também. Porque eu tenho que entender uma coisa. O paciente ele é laterognata, então um lado é mais desenvolvido que o outro. Tudo bem. E existe tratamento para isso? Existe. Agora vamos lá. E se ele for um laterognata e ele ainda tiver ausência de dentes? Aí ele fala assim, não, eu mastigo do lugar onde eu tenho mais dente porque eu perdi 2, 3 dentes do outro lado. Então não tem uma oclusão que fecha, né? Não tem um imbricamento dos dentes do jeito que fecha. E nisso ele começa a desenvolver alguns problemas de articulação. Agora, o problema de articulação principal é quando a articulação ela não tem uma boa formação, ela não está na posição que ela deveria estar. Então, esse paciente ele tem dificuldade de abertura de boca, desvio na abertura de boca e muitas vezes dificuldade de morder coisas muito duras. DTM é tudo igual? Não, DTM não é tudo igual. Existem alguns pacientes que por vários motivos. Até existe um setor que a gente discute sobre isso daí, né? Então tem gente que fala assim, não, o paciente que tem DTM muscular, então muitas dores musculares, é muito a ver com que ele range os dentes à noite. Mas por que ele range o dente à noite? Ele range o dente porque ele não respira direito. Então vamos lá. Por que ele não respira direito? Porque ele respira mais pela boca do que pelo nariz. Por que ele não respira direito? Porque ele tem uma condição física ruim, por exemplo. Ou então, ele não respira bem à noite porque ele é super agitado e por conta de ser agitado, ele acaba rangendo os dentes à noite. Então ele tem uma hiperatividade neurológica. Então, existem algumas coisas que definem a DTM muscular. Agora sim, existe a DTM articular, é o problema articular. Então, esse que tem o problema articular é aquele que tem a dor nessa área. Dor nessa área que irradia para a cabeça ou irradia para a base da mandíbula e para a região do pescoço. Esse paciente tem uma dificuldade de fala e principalmente uma dificuldade de mastigação. Tá, então é importante fazer o diagnóstico para saber se é muscular ou se é articular. Sim. E a conduta é diferente? A conduta é diferente. Por exemplo, como é que a gente faz para poder ter um diagnóstico bom? Eu preciso observar o paciente, então fazer um exame físico completo. No meu exame físico eu tiro algumas fotos do paciente com boca fechada, sorriso, boca aberta
e boca fechada. E faço um vídeo de abertura e fechamento de boca. E a gente ainda mede a abertura de boca. A abertura de boca ideal é de 45 a 55 milímetros. Lógico, existem pessoas que têm um biotipo menor. Então a tendência é que quando ela é menor, ela abre menos a boca, porque ela é pequena. Mas o ideal é que seria que tenha essa condição. E então, assim, dores articulares, dores de ouvido, sente o ouvido tampado e sente zumbido em ouvido. Então vamos observar esses pacientes. Aí o que a gente faz? A gente pode pedir uma documentação ortodôntica para poder ter o imbricamento dos dentes, a formação do maxilar, o raio-x panorâmico que a gente compara o lado esquerdo com o lado direito, os côndilos esquerdo e direito, que eles nunca são simétricos, mas o ideal seria que fossem simétricos. O formato da fossa articular. Então, às vezes, quando o paciente é láterognata, uma fossa é mais rasa, outra fossa é mais profunda. E a gente tem os exames ósseos. Então, tem a tomografia computadorizada de seios da face e a tomografia de ATM. E a gente ainda tem um exame articular, que também é muscular, que é a ressonância magnética de articulação. E o tratamento... Existe o tratamento conservador, o tratamento cirúrgico? Sim, existem vários tratamentos para articulação. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que têm todo tipo de tratamento aqui. Então, eu tenho os pacientes que são super agitados, que são nervosos. Eu trato de muitas professoras da rede pública e todas elas têm esse negócio do esgotamento mental. Então, assim, quando elas são ativadas por coisas que acontecem na escola, coisas que acontecem com os alunos, elas passam a ter mais dores de cabeça e mais dificuldade mastigatória do que o normal. Então, esses pacientes, a gente, para sair da fase aguda, a gente faz o tratamento clínico de ATM. O que a gente vai fazer? A gente faz um exame físico completo da cabeça e do pescoço. Aí a gente marca com uma canetinha, que é a caneta de cirurgia, chama caneta Codman. A gente marca os pontos que elas sentem maior dor, então vai pintando elas. No ponto de maior dor, a gente pode pôr agulha, é uma agulha de acupuntura, e a gente pode aplicar laser. Então o laser, ele ajuda a aumentar a circulação de sangue e a produção de mitocôndrias na região. E a agulha, ela provoca um micro sangramento na região que aumenta a vascularização da área. Então isso daí ajuda a DTM muscular. Ele também pode usar uma placa de mordida, como a gente já falou. Alguns pacientes que são retrognatas ou laterognatas, eles têm o hábito de ranger os dentes à noite. Então usam placas de mordida para evitar que os dentes quebrem e fiquem sensíveis. Então o tratamento também tem a funcionalidade da placa. Mas assim, existem outras coisas que eles podem fazer. Então, por exemplo, você que tem dores nessa área aqui, que é região temporal, região facial, se não é nenhuma infecção, então não é nenhum dente que tem um problema de canal, não é nenhuma infecção ali de gengiva, eu posso pôr uma compressa de água quente. Então, assim, região temporal, região facial. Então, é articulação temporomandibular. Então, compressa quente nessa área e nessa área. O ideal seria que fizesse dos outros lados também. Então, entendam que são 4 áreas. Temporal esquerda, temporal direita. Facial esquerda, facial direita. E você aciona as 4 áreas com a bolsa de água quente. Aí pode-se fazer a aplicação de laser nos pontos de dor, o agulhamento nos pontos de dor, e a gente pode, às vezes, até fazer bloqueio com anestésico. Então, esse caso, para sair da fase aguda, a gente resolve bem. Agora, sim, existe alguma outra coisa que a gente pode fazer quando a gente detecta a articulação
com problema, então, por exemplo, é uma articulação que o paciente não abre muito bem a boca. Eu fiz a ressonância magnética dele e na ressonância ele abre mais o lado direito do que o lado esquerdo. Então ele tem uma hipofunção do lado e naquele lado é o lado que ele tem mais dor. Ou então ele tem mais dor do outro lado. Quando a dor é do lado mais desenvolvido, é uma DTM muscular. Quando a dor é do lado menos desenvolvido, é que é aí que a gente entra com a cirurgia. A gente pode fazer uma cirurgia simples, onde a gente coloca 2 agulhas dentro do espaço articular superior. E essas agulhas a gente desenvolve uma artrocentese, que é uma lavagem do espaço articular, que a gente dilata o espaço articular. Tá? E aí existem outras cirurgias, como a artroscopia de ATM, que a gente vai envolver o disco articular e vai tentar trazer o disco para uma posição mais favorável. Ou existe a ATM aberta, né? A discopexia. A discopexia é quando a gente tem um paciente retrognata e laterognata, que tem uma dificuldade de abertura de boca e por algum motivo a gente vai ter que mexer nessa ATM. Tá. E aí, se for o caso cirúrgico, você opera o lado que está mais comprometido. O que você elegeu que está mais comprometido. Não é necessário fazer bilateralmente. Não, nem sempre a gente mexe bilateral. Tá. E qual é o esperado depois de uma cirurgia? Existe o medo da cirurgia, para começar, assim? Existe medo? Então vamos lá. Medo de cirurgia. Até eu tenho uma paciente que a gente está enrolando para fazer a cirurgia de ATM dela. E aí então ela falou assim, ai doutor, eu tenho medo da cirurgia. Então ela vai toda semana lá, a gente põe as agulhas e põe a aplicação do laser. Eu falei, das agulhas, assim, que a gente põe um monte de agulha em você, não tem problema? Ah não, doutor, depois eu durmo melhor. Aquela noite é a noite que eu sei que eu vou dormir bem. Então, assim, medo de cirurgia todo mundo tem. Mas eu falo para eles assim, vocês vão a um consultório de um cirurgião, certo? E aí fala assim, não, a gente resolve de que jeito? Ah, não, a gente pode dar só um remedinho e resolver. A gente pode até tentar um remedinho e se não resolver, é porque tem alguma coisa a mais nesse negócio. Então a gente faz o diagnóstico com exames de imagem, e aí a gente tira as fotografias dos pacientes, faz os vídeos e explica o porquê que é cirúrgico ou porquê que não é cirúrgico. Você falou que tem vários tipos, né, de procedimentos cirúrgicos, e aí eu acho que também vai do menos ao mais complexo, né, do menos complexo ao mais complexo. E o preparo é diferente, se é o menos complexo? Tudo é feito em ambiente hospitalar? Do que você precisa para fazer esses procedimentos que você falou aqui? É assim, quando eu me formei, né, eu sou das antigas. Não é não. Eu falo que eu estou fazendo 27 anos de profissão e eu fiz 50 anos a semana passada. Então a gente fala assim, que na época que eu me formei, a gente queria operar tudo e operar tudo com anestesia local, porque o hospital que a gente tinha era só o hospital que eu fazia o estágio de residência, que eu passei 1 ano pelo Hospital do Mandaki em 1999, século passado. E ainda passei pelo Hospital da Cruz Vermelha, que é o Hospital dos Defeitos da Face. Fiquei 2 anos lá. Aí depois eu fui para um hospital em Diadema, que eu fui fazer o estágio de residência já da formação de bucomaxilo, e depois eu passei por outros lugares, né? Então, assim, naquela época a gente achava que tinha que operar tudo. Hoje eu evito fazer cirurgia com anestesia local no consultório. Cirurgia de consultório é aquela cirurgia assim imprevisível, aquela cirurgia menor. Então, um implante de dente que a gente precisa fazer. Um dente que às vezes você precisa tirar, que não tem aquele envolvimento tão grande. Porque a gente sempre pensa no risco ASA. O que é o risco ASA? É o risco da cirurgia. Então, se eu pegar todo mundo do mundo, eu tenho 6 tipos de paciente. Eu tenho o ASA 1, que é aquele que não tem nada. Então, é aquele que não é diabético, não é hipertenso, é um paciente jovem, é um paciente que não tem nenhuma alteração. O risco 2 é aquele que descobre que ele é pré-diabético, que ele tem uma hipertensão, mas é uma hipertensão controlada, ou ela não é muito alta. Então, assim, esse já tem bastante. O risco 3, que é o paciente que normalmente é o que dá problema.
Então é aquele paciente assim, eu tenho uma diabetes que eu não sei como é. Eu acho que eu sou diabético, mas eu não tomo remédio, porque remédio de diabetes ele causa uma série de problemas no paciente. Então, eu não sei como é. Então, esse paciente é aquele paciente que, numa corrida de rua que vai participar, é aquele que vai infartar, é aquele que vai dar problema, é aquele que num churrasco de família que vão jogar um futebolzinho, é aquele que vai infartar, é aquele que vai ter um problema ali, né? E o risco 4 é aquele paciente que é totalmente descontrolado. Ele já sabe que ele tem um problema, ele fala, não, eu já estou no final da minha vida, o meu caso não tem mais jeito. É aquele paciente que é todo descontrolado. Esse paciente, normalmente a gente não opera ele. Legal. Né? Quando opera, eu estou com um caso de asa 3, que eu vou operar no dia 29. A gente está preparando ele, já avisei que vai ficar um dia na UTI pelo menos. Controlando tudo antes. Tudo, tá. Isso. E a gente é alinhado com o cardiologista do paciente ou com o endócrino do paciente, dependendo do que for. Tá. Então, o ASA 4 é aquele que normalmente não opera mais, porque já passou da fase. Então, é aquela pessoa que está 30, 40 quilos acima do peso, você vai ver, tem uma deslipidemia muito grande. Aí você vai perguntar para ele, você é diabético? Olha, eu acho que eu sou. Mas eu não sei mais quanto é, porque eu já nem pergunto mais. Aí você vai ver, passa de 300, passa de 400. Esse é o ASA 4. O ASA 5 é aquele paciente que já é desenganado. Já ouviu falar e está desenganado? Então, vamos dar um exemplo claro do ASA 5. Vocês lembram quando o Bruno Covas, ex-prefeito de São Paulo, estava morrendo? Então eles falaram assim, já fizemos tudo que a gente podia por ele, agora a gente vai esperar o momento da morte. Que sedaram ele e esperaram o momento da morte. Esse é o ASA 5, é o paciente desenganado. E o ASA 6 é aquele que morreu, tem a morte cerebral e que está pronto para doação de órgãos. Então eu tenho 6 tipos de paciente. Os que eu vou operar é até o ASA 3. Então, assim, eu tenho muito ASA 2 no meio, ASA 3 também. Então, a gente evita procedimentos no consultório. Então, eu prefiro fazer com anestesia geral. Então, normalmente, os pacientes têm o plano de saúde ou têm acesso a um hospital dia. E aí a gente vê a condição dele. Se for de um ASA 3, por exemplo, eu sempre peço vaga em UTI. Sempre. É procedimento meu. Então, assim, a gente consegue fazer um procedimento no consultório, consegue fazer um agulhamento, consegue fazer até uma artrocentese, que é a lavagem do espaço articular superior com 2 agulhas. A anestesia faz. Se ele for ASA 1 ou se ele for ASA 2, até dá para fazer, mas mais do que isso a gente já não faz. Eu, particularmente, sou assim. Então, a gente mudou o jeito até de conduta dentro do consultório. Legal. Eu gosto muito de trazer isso para a conversa, porque quando a cirurgia é rápida ou não é feita dentro de um hospital, o próprio paciente, às vezes até no hospital, mas se é rapidinho, pode acontecer uma negligência por parte do paciente, porque ele acha que foi uma coisa tão simples. Mas quem fez rápido e quem fez ficar simples é alguém que estudou muito para fazer desse jeito, né? Então, não é que é simples, é que a experiência e a habilidade e a técnica e a tecnologia promovem hoje algumas facilidades para o paciente, mas tem risco, sempre tem risco, e isso tem que ser falado, né, doutor? Sim, inclusive tem um negócio chamado TCLE. Termo de consentimento livre e esclarecido, que todos os pacientes, independente do que for, de uma lesão a uma cirurgia ortognática de maxila, mandibulamento e ATM, por exemplo, que às vezes a gente opera tudo, todos eles assinam, independente do que for. Legal. É um procedimento cirúrgico, eu tenho que assinar o TCLE. Bom, depois de um procedimento cirúrgico ou do tratamento, conforme ele fica estabelecido, espera-se que a pessoa viva bem. Sim. Cirurgia serve para poder dar uma condição melhor para o paciente.
Naquele momento você resolveu, mas pode haver uma recorrência. Sim, pode haver uma recorrência. Tá, legal. E o que é a cirurgia ortognática, doutor? É assim, pelo próprio nome da palavra. Orto quer dizer correto. Gnática é posição dos dentes ou posição de maxilares ou posição de mordida, correta. Então, posição de mordida correta. Cirurgia ortognática. Então, para que ela serve? Ela serve para corrigir as deformidades ou as alterações dentofaciais esqueléticas. Então, o que é isso? O paciente tem os dentes numa posição anômala, então eles são tortos, eles têm uma orientação onde um é mais para cima, o outro é mais para baixo, um é mais girado, o outro é mais reto. Então ele não tem uma posição de mordida ou de fala adequada, porque ele tem uma interferência na posição dos dentes. Só que os dentes só vão ficar numa posição anômala quando eu tenho uma alteração na forma do maxilar. Então, por exemplo, o maxilar superior é chamado de maxila e o inferior é chamado de mandíbula. Então, maxilar superior, maxilar inferior. A gente chama de maxila e mandíbula. A maxila é o céu da boca. Então, como o céu da boca, né, é a parte superior, ele tem que cobrir tudo. O céu não cobre tudo? Uhum. Então, ele tem que cobrir tudo. Então, a maxila do paciente tem que cobrir todos os dentes da mandíbula. E eles têm que travar em classe 1. O que é classe 1? É o imbricamento dos dentes de forma adequada e todos de uma vez só. A linha média dos dentes tem que bater o nariz, a ponta do nariz, os incisivos superiores e os incisivos inferiores. E quando ele sorri, ele enxerga o dente superior inteiro com a frestinha de gengiva, o dente inferior com uma frestinha de gengiva. Ele tem que enxergar tudo. Legal. E você consegue identificar essa mordida ou essa necessidade cirúrgica a partir de que idade? A partir de que idade? Então, assim, o paciente, quando ele chega pra gente, quando ele chega para mim, geralmente são pacientes mais velhos. Meus pacientes começam com os seus 25, 30 anos e vão até os seus 60 anos. Bom, mas e como que identificar numa criança? É aquela criança que tem dificuldade de mordida, mas principalmente aquela criança que tem dificuldade de respiração. Então, se a sua criança é uma criança que está sempre com o nariz entupido, que respira pela boca, que não consegue respirar pelo nariz, faça uma consulta com um ortodontista que seja especialista em ortopedia facial ou com um cirurgião buco e maxilofacial. Crianças a gente não opera. Eu sempre falo, eu gosto de falar isso, porque você opera todo mundo. Eu opero todo mundo que tenha necessidade. Criança a gente não opera. Legal. Né? E aí ainda tem o tempo de tentar fazer o crescimento, né? Então tá tudo crescendo. É o tempo que você tem, a janela de oportunidade, acredita, para você conseguir também ajeitar. Então, e o respirador oral, bucal, ele fica com um rosto característico, né? Um rosto mais alongado, dá pra dizer isso? Então, eu vou olhar a mordida dele, é aquela mordida profunda ou aquela mordida cruzada? O que é mordida cruzada? Quando ele encosta os dentes, o céu da boca, que é a maxila, ela não fecha os dentes todos. Então, ela é cruzada, faltou um pouco, ou então ela é aberta. O que é aberta? Existe um overjet. O que é o overjet? É uma distância entre a maxila e a mandíbula, maxila superior e mandíbula inferior. Há uma distância entre eles. E essa distância é uma distância que deixa a mordida aberta. Legal. Então você pode ver que daí essa criança é um respirador bucal. Legal. Quando esse paciente te procura, qual é a queixa dele? Quais outros problemas também acompanham? Então, se houve um crescimento, assim, que não foi adequado, né? Se eu posso usar dessa forma, também talvez os dentes não estejam bem alinhados.
É alguém que já tentou usar aparelho? É alguém que já tentou fazer as lentes de contato para resolver ali o problema, pelo menos dos dentes que aparecem no sorriso? Então, é assim. As queixas são diferentes porque os pacientes são diferentes, dependendo da idade, a queixa é diferente. A criança, quando às vezes pedem avaliação para mim, é assim: doutor, meu filho tem muita dor de cabeça e meu filho, ele não consegue respirar direito. Então a orto dele pediu para que você desse uma olhada no meu filho, porque ele não respira direito e eu não quero fazer cirurgia nele. Falei assim: quando tem a criança? 10. Falei assim: ótimo, então esse paciente vai precisar de um ortopedista facial. Perfeito. Eu tô com um caso assim lá no consultório. A mãe vai para cirurgia, que a mãe é laterognata e retrognata. E a criança teve um problema com uma infecção por berne no ouvido, foi tirado o berne do ouvido e disse que apareceu umas erosões na articulação. Eu falei assim: ó, não se preocupe, se tirou todas esses vermes daí de dentro, a gente vai fazer uma tomografia de seios da face e ATM esquerda e direita, e nós vamos fazer uma documentação para aparelho. Essa criança, particularmente, ela é retrognata. A mandíbula dela é funda, a mordida dela é funda. Falei assim: ó, essa criança vai precisar de um ortopedista facial. Então, esse é um caso. Provavelmente vai resolver. Provavelmente sim. Tá, tem que fazer o tratamento até o final. Vai ter que fazer um tratamento de pista, que vai ter que crescer esse maxilar, e aí a gente vai evoluindo. A mãe vai para cirurgia. Sim. E o que como é a cirurgia e o que se espera dela? A mãe é assim: a mãe é retrognata, a mandíbula é menor do que o normal e o lado direito dela é maior do que o lado esquerdo. Então, quando ela abre a boca, ela joga para o lado e ela tem umas dores de cabeça. Então, essa vai para a cirurgia para poder corrigir essas estruturas. Tá. Como é essa cirurgia, doutora? Ela é uma cirurgia grande, ela exige muito do paciente no pós, porque a gente fala bastante de escolher o profissional, né? A gente tem que escolher, mas a gente também tem que pensar em que momento essa cirurgia vai ser feita, porque é uma cirurgia eletiva. Sim. Então, o que nós vamos fazer? No caso dela, a gente está fazendo um acompanhamento já faz um tempo. Então a gente fez assim, o caso dela é assim: ela tem essa dificuldade de abertura e fechamento de boca e tem dores de cabeça. A gente colocou uma placa de mordida nela, porque ela arranja os dentes. Então a cirurgia, o que eu vou fazer? A gente vai fazer uma disjunção dos dentes para ela poder respirar melhor e ser menos respiradora bucal. A gente vai fazer uma descompressão na articulação. Então a gente vai entrar com um artroscópio na região e vai tentar puxar o disco articular para trás. É uma artroscopia. Então essa é a cirurgia da mãe da criança. Da criança, ela vai pôr o aparelho ortodôntico, que é um aparelho ortopédico, na verdade, para disjuntar e abrir a mordida dela. Então, por enquanto, não é cirúrgico e a gente espera, se eles seguirem todas as orientações, não vai acabar sendo cirúrgico. Vamos ver como é que vai ser, né? E tem que fazer todo o acompanhamento. Bom, a gente está agora falando da cirurgia ortognática, né? E aí nós já entendemos que não é tudo igual. Não. Pode ser mais complexo, pode ser menos complexo, mas aqui, se você pudesse dividir com a gente um caso dos mais complexos que você já fez. É que eu vou operar no sábado. Conta pra gente, então, como é que tá sendo esse trabalho, esse preparo, como tá esse paciente, porque falei que é uma cirurgia eletiva, então não é de urgência, emergência, a gente escolhe o momento de operar, porque precisa de um pós-operatório muito bem feito. Sim. Então, é assim, eu tenho uma cirurgia amanhã, que é uma cirurgia de ATM, que o paciente tem uma restrição de abertura bucal grande. Então, esse paciente vai ser operado só articulação por enquanto, né? O do sábado, que é a cirurgia ortognática. Esse paciente da cirurgia ortognática é assim: quando ele sorri, ele já tem 43 anos. Quando ele sorri, os dentes dele, assim, ele tem um desvio de 3 milímetros para o lado esquerdo. Então, o lado esquerdo é menor que o lado direito em 3 milímetros no diâmetro. Então, ele é desviado o sorriso dele. Então, isso daí não é o aparelho que vai corrigir. O aparelho até tenta,
mas o aparelho, ele não corrige a posição óssea. Se um lado é maior do que o outro, não tem como o aparelho corrigir. Porque o aparelho faz nivelamento e alinhamento dentário. Muito bem. Ele ainda tem um overbiting. O overbiting dele é total, a ponto que ele não enxerga os dentes embaixo. E ele tem essa parte aqui do pescoço mais sobressalente porque ele puxa muito para cima. Tá. Então, ele tem uma dificuldade respiratória grande. Inclusive, hoje, durante o atendimento, eu acabei dando um atestado para ele, porque ele estava com muita dor. Porque fez calor no começo da semana, e esses pacientes de ATM, quando mudam muito a temperatura, eles passam a ter muita dor. E ele estava com dor hoje. Tanto é que ficou com um atestado. Então, assim, o que eu vou fazer? Então a gente descomprime a articulação primeiro, a gente pode fazer uma artroscopia ou uma artrocentese. Então, a artrocentese a gente só lava, coloca 2 agulhas e lava. A artroscopia a gente coloca o artroscópio e a gente instrumenta. A gente solta um pouquinho a musculatura para poder soltar o disco. Então é uma cirurgia minimamente invasiva, vamos assim dizer. Mas é uma cirurgia complicada, é uma cirurgia que tem risco. Por quê? Porque a articulação, ela liga o crânio, a cabeça, o crânio, com a mandíbula. Então, o espaço articular superior, ele fica exatamente embaixo da região craniana. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu já faço essa cirurgia desde 2012, então tem 13 anos. Eu nunca tive um problema desse tipo. Nunca nenhum paciente assim falou, entrou em óbito, teve. Graças a Deus. Não teve. Uhum. Então, o que acontece? Quando você opera o paciente, você tem essa condição. Você tem que saber onde você está para poder fazer o que você está fazendo. Nesse caso, alta, que dia? Mesmo dia seguinte? Vamos ver. Depende muito do que foi. Então, por exemplo, você pede os exames pré-operatórios. Então, um exame de sangue, para ver se o paciente está hidratado, um exame de glicemia, para ver a glicemia dele, sódio, potássio, bomba de sódio e potássio, ureia e creatinina para ver a função renal, TGO e TGP para ver a parte do fígado. Então, você vai indo. Pede um raio-x de tórax para ver se os pulmões dele são pérvios e pede um eletrocardiograma para ver se eu tenho alguma inversão de onda T, para ver se eu tenho alguma arritmia cardíaca. E pede uma avaliação do risco ASA, que é a avaliação cardiológica, que ele vai me dizer o número. É 1, 2 ou 3. Então, assim, se é um paciente ASA 1 e durante a cirurgia ele não teve nenhum problema, né? Cirurgias demoram, gente. Às vezes demoram 1 hora para poder entrar na cirurgia. Os hospitais acabam atrasando. Que nem amanhã, a cirurgia de amanhã é 11 horas. E a do sábado é 14 horas. Você acha que começa no horário? Não, porque muita gente já operou antes, atrasa um pouquinho cada uma. É uma bola de neve, né? Então, assim, eu opero no Hospital da Mil, que é um hospital básico, né? Então, assim, ele é toda a rede básica, né? Dos planos mais básicos. Então, é muita gente que atende lá. Então, esse caso, a cirurgia começa sempre com 2 horas de duração, de 2 horas de atraso. Tá bom. Mas é uma cirurgia que demora seus 54 minutos a 1 hora e vai indo. Depende do que tem que se fazer. Então, durante o ato cirúrgico, se eu ver que o paciente não tem nenhum problema, não teve sangramento pelo ouvido, não teve nenhuma intercorrência, às vezes dá pra gente dar alta no mesmo dia. Legal. Dependendo do que for. Dependendo do que for, se tiver algum sangramento maior, alguma coisa assim, eu gosto de ver o paciente no dia seguinte. Ou até uma própria insegurança do paciente, né? Se de repente ele mostrar que ele vai ficar mais confortável, dependendo do horário ali também da cirurgia, dormindo ali, no outro dia recebendo essa alta, também não tem problema, né? Não. Aí, por exemplo, o paciente que faz a cirurgia de ATM, principalmente quando ela é a discopexia, que é a cirurgia aberta, ele sempre tem sangramento. Às vezes sangra dentro da região articular que drena para o ouvido. Às vezes tem um sangramento externo. Então, às vezes o paciente fala assim, olha, eu tenho uma surdez. Aí, depois de alguns dias, a gente fala assim, vamos fazer uma lavagem no ouvido, eu vou pedir uma avaliação do otorrino, e o otorrino vai me dizer como é que tá isso, tá?
Então, assim, nesse caso, faz a lavagem da região do ouvido e geralmente volta ao normal. Fala, não, ó, tinha, mas passou. Então, normalmente é assim, Legal. tá? E assim, então é muito do que você vai fazer. Então, dependendo do que eu for fazer, se for uma cirurgia menos invasiva, for uma artrocentese ou for uma artroscopia, e eu vejo que durante o procedimento não teve nenhuma intercorrência, ao final da cirurgia, eu sempre, como é uma câmera, a gente sempre olha pelos condutos auditivos para ver se tem sangramento. Se não tem sangramento, a gente pode dar alta no mesmo dia. Agora, se tem um sangramento, eu prefiro observá-lo no dia seguinte. Então, é muito do que acontece também. Perfeito. Para terminar, existe uma entrega de diferença, de mudança estética muito grande na cirurgia ortognática. Eu não sei se é em toda, ou na maioria, enfim, os casos que eu vi, né? Sim. E aí, alguém pode dizer assim, mas vai fazer isso por estética? Alguém não entendendo que não é só uma questão estética, mas eu também não queria anular a coisa estética também. Pode fazer só por estética ou não é só estética, sempre tem um comprometimento funcional? Olha, então é assim. A cirurgia ortognática é posição correta de mordida. Se eu mudo a mordida do paciente num paciente retrognata, aquele que a mandíbula é menor do que o normal, ou de um paciente prognata, aquele que a mandíbula é maior do que o normal, ou de um paciente laterognata, que um lado é maior do que o outro, quando a gente corrige isso, ele dá uma diferença na face. Então, assim, é uma alteração funcional que ela passa a ter um benefício estético. É que a gente não fala que operou por estética, operou por função, é jeito de mordida, é jeito de respiração. Esse paciente que eu vou operar no sábado, ele tem uma grande dificuldade respiratória, tanto é que eu falei para ele, eu vou reduzir o corneto nasal pela metade, a gente vai fazer por dentro, na parte óssea, um desgaste aqui nessa área por dentro, tá? Não na pele. Levanta tudo e a gente faz um desgaste, para que ele tenha uma maior condição de entrada de ar. E aí, com isso, ele tende a ranger bem menos os dentes. Então é funcional, só que vai mudar toda a cara dele. Eu tenho pacientes que fizeram cirurgia ortognática que falaram assim, olha, eu tenho agora uma condição onde eu respiro melhor, onde eu agora vou sinto o cheiro de chuva, sinto o cheiro de arroz cozido, sinto o cheiro de terra molhada, coisa que antes eu não sentia. Então é um ganho respiratório, um ganho olfatório, mas que mudou o rosto do paciente. Com certeza. E eu tenho pacientes assim que fizeram a cirurgia que falaram assim, nossa, mudou tanto, que o pessoal falou assim, menino, você mudou muito. Não vai ter que mudar o facial no prédio que você mora? Teve até 2 que eu falei assim, vai ter que mudar a facial, porque a posição do queixo mudou, a posição do arco maxilar mudou. O perfil muda muito. O perfil muda muito. Mas ele falou assim, não, doutor, eu não precisei mudar, nenhum dos dois. Tá. Tudo bem. Muito legal. Adorei, doutor. Então, são várias conquistas, vários ganhos, né, que se tem quando há necessidade, há indicação, então, de buscar sempre um profissional com experiência, né, que possa trazer essa tranquilidade e escolher o melhor momento também para fazer. Antes de passar o seu contato, doutor, eu vou passar às suas mãos um mimo da farmácia de manipulação Empório Magistral, tá conosco aqui desde o primeiro episódio. E lembrar você que está em casa de ter sempre à mão o contato de uma farmácia de manipulação de excelência, de confiança. E aqui a minha indicação para você é a Empório Magistral, lá no telefone 11 50 89 5123, também no Instagram, @Empório Magistral, e o site www.emporiomagistral.com.br. Obrigada, Empório, por essa parceria. Doutor, eu adorei te conhecer, conversar com você, aprender hoje sobre esses temas que mexem com a vida de tantas pessoas, né? Tanta gente precisa, tem indicação, às vezes seria a cirurgia da vida da pessoa, adiada por N questões, né? Perdendo qualidade de vida. Então, adorei. Fica mesmo um alerta ali, um carinho para quem precisava dessa informação de buscar
aí o profissional. Vou passar seu contato, @clinica.maxface, @clinica.maxface lá no Instagram, e lá tem toda a informação que você precisa para entrar em contato. Eu adorei, doutor. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço aí, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de divulgar meu trabalho e de responder as dúvidas de algumas pessoas, né? Que quando a gente ajuda as pessoas, eu acho que a gente está mais perto do Criador, mais perto de Deus. Com certeza. Amém. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigada por ter vindo, uma alegria te conhecer. Obrigada por confiar no meu trabalho também, para ser veículo aí para tantas pessoas conseguirem ter essa informação. Muito legal. Em breve, os cortes também dessa entrevista no meu Instagram, no Instagram do doutor, vai estar lá todo o material disponível para a gente fazer uma série de divulgações para que a informação chegue ao maior número de pessoas que a gente conseguir. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você que escolhe estar por aqui, né? O conteúdo sob demanda, eu sempre falo, assista quando for o melhor momento para você, né? Muitas vezes as pessoas assistem 2 vezes, uma só escutando e depois a outra assistindo, de fato. Eu faço muito isso, eu consumo muito material no YouTube, material de podcast, as entrevistas, eu particularmente gosto muito, consumo bastante. Obrigada a você que está sempre por aqui, aprendendo junto comigo. A vida é feita de diálogos e conexões. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau!